ambos bons trabalhos em Palmeiras e São Paulo. Mas eu acho que eles combinaram, né? Eles falaram, olha, vamos deixar os dois principais armadores dos times fora hoje para deixar os times com um pouco mais de marcação, correria, né? E vamos colocar os dois passadores, os dois organizadores dos times no jogo de volta para a gente ter talvez até um jogo melhor tecnicamente, né? Acho que foi isso, só pode ter sido isso, Diniz. Pois é, Mansur, e me pareceu muito estranho, porque assim, a gente pensar, quem era o melhor jogador do Palmeiras na temporada? Quem era o cara que estava decidindo os jogos, participando, não só fazendo os gols, como dando os passes, encontrando seu melhor posicionamento no campo, jogando mais centralizado, formando uma boa dupla ali com o Rafael Veiga. E hoje, para minha surpresa, ele sequer entrou no jogo, Mansur. 90 minutos de jogo e o Scarpa nem participou. Eu imaginava o Scarpa pelo menos entrando no decorrer do jogo, né? Pelo menos para tentar alterar um pouco um equilíbrio de jogo que se dava por uma característica até curiosa, Felipe. O que mais me chamou a atenção foi como o Palmeiras entrou para esse jogo tentando reagir a uma marca desse São Paulo, que são esses encaixes individuais, essas marcações encaixadas com perseguições quase pelo campo inteiro, respondendo o Palmeiras com os seus encaixes também. Né? Então, o Rony, que era o primeiro homem, ficava na vigilância dos defensores do São Paulo. O São Paulo voltou a jogar com linha de 4 hoje, né? E não com 3 defensores atrás. Então, o Rony fazia essa vigilância aos defensores do São Paulo. O Veiga, que em tese partia do lado direito, na verdade ele vinha para dentro para ele, junto com o Dudu, marcarem os dois volantes. A minha sensação é que o Dudu entrou, primeiro, para ajudar nessa vigilância dos dois volantes do São Paulo, no caso o Luan e o Lisieiro, embora o Luan tenha levado vantagem sobre o Veiga quase todo o tempo no jogo, enquanto ele tentava definir melhor a marcação sobre os meias do São Paulo. Da última vez que eles se enfrentaram pelo Brasileiro, os dois meias do São Paulo, naquela ocasião jogou o Igor Gomes, hoje jogou o Sara e o Nestor, né, como os dois meias. Acho que o Abel tentou ter os dois volantes com a marcação mais definida sobre os dois meias do São Paulo. O fato é que o jogo terminou uma sucessão de encaixes em que desde a saída de bola você tinha os dois times assumindo muito poucos riscos. Terminavam recorrendo muitas vezes à bola longa. Faltava uma condução do zagueiro, uma tentativa de um passe um pouco mais arriscado. Isso raramente aconteceu. A gente teve eventualmente o São Paulo conseguindo escapar com o Sara explorando o lado da defesa do Palmeiras, onde o Marco Rocha vinha fazer a marcação um pouco mais à frente, deixava um espaço às costas, porque nesse encaixe cabia ao Marco Rocha vir fazer a marcação ao Léo mais na frente. Por vezes o Sara explorava um pouco aquele espaço, ou então do lado do Palmeiras o Dudu recebia essa bola às costas da marcação, por ser um jogador mais ágil, para tentar fazer esse giro. Ele conseguiu fazer essa transição algumas vezes. Mas foram raros esses momentos, né? O jogo ficou muito marcado por esses encaixes e por esses duelos individuais. E a questão do Benítez também, né? Primeiro, assim, ainda sobre o Scarpa, só mais uma questão com o Ricardinho, que foi jogador e tudo mais. O Scarpa, no último jogo do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ele é substituído e não gosta claramente da substituição, sai bravo, né, e tudo mais. Você acha que pode ter a ver ou uma coisa não se leva para o jogo seguinte, ainda mais se tratando de uma decisão como essa, Ricardinho? Acho que nesse nível, do alto nível do futebol, né, e do Palmeiras, eu acho que não dá para levar em consideração. Acho que se houve um descontentamento do Scarpa e se o Abel não gostou da reação dele, isso tem que ser resolvido internamente. Não pode ter o prejuízo coletivo de não deixar de colocar o jogador num jogo tão importante como esse, o melhor passador do time, o jogador que tem atuado muito bem, né? Melhorou muito, principalmente nessa temporada, fazendo gols, dando assistência. Eu não acredito nisso, não acredito que foi reação do descontentamento do Scarpa. Acho que foi a observação dele do jogo mesmo, mas tanto ele, né, e já entrando no lado do São Paulo, o Benítez, são dois jogadores passadores, organizadores. Se você quer um poderio ofensivo, seja dentro da sua característica, no caso do Palmeiras, velocidade, né? Hoje com o Rony, com o Dudu, o Breno no primeiro tempo, que não teve bem, depois no segundo tempo o Wesley entrou muito bem. Você tem que ter um jogador de meio campo que acione esses jogadores, né? E esse jogador era o Scarpa no time do Palmeiras. O Rafael Veiga é um jogador passador, mas não está tão bem, não está num momento como o Scarpa.
né? Então você acaba tendo esse prejuízo, né? No lado do Palmeiras. E do São Paulo a mesma coisa, dentro da característica do São Paulo, a ausência do Benítez também é inexplicável. Por mais que ele fisicamente, de repente, não tenha condições, que é pelo menos o que dizem, né, de jogar os 90 minutos, você tem que colocar o jogador até onde ele aguenta, até pela qualidade dele. Agora, também me chama a atenção um jogador como o Benítez, passamos da metade já do ano, não ter condições de jogar os 90 minutos num jogo decisivo como esse, Palmeiras e São Paulo, né? Então, são situações de serem analisadas. São dois times competitivos, dois times organizados, mas realmente eu respeito a opinião e principalmente a decisão dos treinadores, especificamente para esse jogo, mas sinceramente não entendo a ausência deles durante os 90 minutos num jogo tão importante. No caso do Benítez, né, ele tem um histórico já, porque mesmo no Vasco ele já não conseguia terminar as partidas. E aí parece que houve um trabalho no São Paulo para deixar o Benítez numa condição melhor, física e tudo mais, mas ainda assim ele não costuma terminar os jogos. Agora, um jogo como esse, um jogo decisivo, um cara que pode fazer a diferença, não participar em absolutamente nada do jogo, me soa muito estranho, né? As escalações iniciais, especialmente no caso do São Paulo, pareceu muito claro que a opção foi pelos jogadores que fisicamente pareciam ter, ou davam a sensação de ter uma aptidão maior para fazer justamente o bloqueio dos volantes, para ganhar esses duelos, para fazer esses encaixes, muito mais do que propriamente pela construção. E nesse caso o Nestor e o Sara, até pela imposição física, conseguem fazer esse acompanhamento dos volantes do Palmeiras maior. O Sara, aliás, fez um bom jogo dentro do que era a função tática dele. Ele fez um jogo bom. No caso do Palmeiras, me pareceu que... não sei se ele enxergou no Veiga a possibilidade de fazer essa marcação de saída de bola, esse encaixe nos volantes do São Paulo durante mais tempo no jogo do que o Scarpa. Agora, do lado do Dudu, para mim a sensação é de que o Dudu era também uma arma ofensiva, era uma tentativa de ter essa transição, esse jogador mais alto. Nos últimos jogos do São Paulo e Palmeiras, quase sempre que o Palmeiras tentava essa saída por dentro, o São Paulo, por esses encaixes, essas perseguições que ele faz, quase sempre o jogador de ataque do Palmeiras que recebia essa bola, ele tinha o marcador perseguindo ele muito de perto. E quase sempre esse duelo foi perdido. Eu acho que ele entendia, talvez, que o Dudu pudesse ter um pouco essa agilidade de fazer esse giro, de num drible, desencaixar essa marcação do São Paulo. Até aconteceu em 2 lances do primeiro tempo, em que o Breno Lopes terminou acionado, o Breno Lopes foi escolhido também, uma outra escolha que chamou a atenção para começar pelo lado esquerdo. Aliás, só para completar, né, ainda nessa linha, os dois pontas do Palmeiras, né, que não vinham jogando com frequência, o Rony passou bastante tempo machucado, mas acho que, me parece, pelo menos que ele escolhe tanto o Breno Lopes quanto o Rony, muito mais pela recomposição o Rony até começou por dentro, né? Engraçado que se você olhar o Palmeiras no papel, ele era um 4-2-3-1, né? 2 volantes, o Veiga partindo da direita, o Dudu junto a ele pelo centro, o Breno na esquerda e o Rony como o atacante. Só que o Veiga vinha fazer por dentro essa marcação no volante e o Marcos Rocha saía de trás para encaixar com o Léo nessa saída do São Paulo. O Breno pela esquerda, quando o Palmeiras conseguiu fazer essa inversão e achar o Breno pela esquerda, ele teve 2 ótimas oportunidades. E aí faltou o quê? O pé esquerdo. Quase sempre ele forçou a jogada para trazer para o pé direito e acabou perdendo 2 boas chances de gol. E as 2 finalizações do Breno Lopes, né, talvez as 2 melhores oportunidades do Palmeiras no jogo ali até o gol, foram muito ruins, né, Ricardinho? Foi uma escolha técnica ali bem ruim do Breno Lopes nas 2 ocasiões, em que ele traz para a perna direita e em nenhum dos 2 lances ele consegue concluir com qualidade, né? O primeiro lance, o Miranda, ele meio que provoca, né, o Breno, porque ele não dá o bote, né? Ele cerca, porque se o Miranda vai para cima do Breno, ele deixa o Rony livre para receber a bola, né? E o Miranda inteligentemente deixou como se fosse um confronto, mas faltou a perna esquerda para ele, acho que no primeiro lance. E no segundo ele acabou batendo um pé no outro, né? Ele acabou tomando a decisão técnica errada. Foram 2 grandes oportunidades do Palmeiras. Mas um pouquinho em cima do que o Mansur falou, Felipe, quando você monta a estratégia de um jogo decisivo, de 2 grandes equipes, né? Numa fase como essa de Libertadores, é lógico que a preocupação defensiva de neutralizar o adversário, ela faz parte desse planejamento, dessa estratégia.
mas ela não pode ser a primeira questão. Quando você opta por jogadores, mesmo eles ofensivos, né, para que eles possam ter essa participação defensiva e opta por eles, porque defensivamente eles defendem melhor e são atacantes, pelo menos na minha concepção, você já começa uma estratégia errada, né? Porque os jogadores ofensivos, os meias, eles têm que participar hoje no futebol, hoje em dia, da parte defensiva. Mas eles têm que preocupar os adversários. Se ele parte do princípio primeiro de inibir o jogo do adversário, né, para depois poder jogar, aí você realmente tem a dificuldade que nós vimos, né? E aí quando entra um jogador como o Wesley no Palmeiras no segundo tempo, que individualmente busca uma jogada, busca desequilibrar a defesa do São Paulo em uma ou duas jogadas, a gente chega à conclusão que ele entrou bem no jogo, né? Ele quase fez a diferença praticamente, porque ele tentando individualmente e assim na parte ofensiva criar alguma coisa, criar dificuldade ao adversário. Acho que São Paulo e Palmeiras, em muitos momentos e até nas escalações, pensaram muito nisso. Não, eu vou marcar o adversário, eu não vou deixar o adversário jogar. E esqueceram um pouquinho da criatividade, talvez justifique a ausência de Scarpa e Benítez por isso. E no final das contas, né, convenhamos, me parece que a estratégia do Abel acabou dando mais certo, né? Porque jogava fora de casa, conseguiu um empate. Olha, o Palmeiras tem um número que é impressionante, Mansur e Ricardinho. O Palmeiras chegou com esse empate de hoje a 14 jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores. 14 jogos como visitante sem perder. É a maior sequência da história da Libertadores. Então o resultado para o Palmeiras acho que ficou melhor do que para o São Paulo, né? Porque consegue 1-1 fora de casa, 0-0 né, no Allianz Parque e o Palmeiras está classificado, né? Eu diria que eu talvez achasse mais preciso a gente dizer que o resultado é melhor do que para o Palmeiras do que a estratégia ter funcionado melhor para o Palmeiras. Houve um momento do jogo em que, se a gente botasse numa balança o que aconteceu até o 1-1, talvez o São Paulo tivesse tido um pouquinho mais de tempo de superioridade no jogo, um pouco mais à vontade no jogo, conseguindo escapar um pouco melhor da marcação e criar situações com um pouco mais de frequência do que o Palmeiras. Ele encontra o primeiro gol no lance do Luan, após duas defesas espetaculares seguidas do Everton, justamente porque chega um momento em que um jogador, por exemplo, com a característica do Veiga, nem sempre ele vai acompanhar o Luan o jogo inteiro. E o Luan aparece na área para pegar aquele rebote e abrir o placar. Depois desse lance, o São Paulo, de fato, se sente mais à vontade. No momento em que o Patrick de Paula cobra a falta e empata o jogo, a sensação que o jogo passava era de um São Paulo mais confortável. E o Palmeiras cresce aí sim de novo, cresce um pouco após o 1-1. Mas numa balança até ali, a sensação era até de um São Paulo um pouco mais confortável. Sim. Uma margem pequena, mas o São Paulo um pouco mais confortável. Talvez não seja nem a questão de uma estratégia ter funcionado mais do que a outra. Mas, de fato, o resultado final dá ao Palmeiras pelo menos a possibilidade de iniciar o duelo da volta com o placar que interessa a ele. Agora, o Ricardinho, eu queria que você falasse também sobre a presença do Daniel Alves hoje, né? Porque chamou atenção. Uma viagem super longa do Japão até aqui, jogou a final olímpica no final de semana, no sábado, né? Foi sábado a final, sábado. Né? Foi no sábado, então faz essa viagem do Japão ao Brasil, chega no dia anterior à partida e fez um bom jogo hoje, né, Ricardinho?